Fala pessoal, vamos nessa. Vamos continuar aqui o estudo da nossa lei de responsabilidade fiscal. Nós agora vamos para os artigos, anota aí, ó. Artigos 11 ao 14. Nós vamos ver Receita Pública, artigo 11 ao 13 e renúncias, artigo 14. Conteúdo extremamente cobrado, tá? Depois da parte de LDO, né, de orçamento, reserva de contingência, renúncia com despesa de pessoal tem uma relevância muito alta, então a gente tem bastante questão para a gente fazer esse assunto, né? FGV, sem sombra de dúvidas, é a banca que mais cobra isso aqui, mas Sebrasp cobra bastante, FCC e as outras bancas também. Vamos lá, começando pelo artigo 11 da LRF, que o artigo 11 ele traz uma regra geral e no parágrafo nós temos uma exceção. O que é que nós temos no artigo 11, basicamente? O artigo 11 diz ó, que é um requisito essencial na responsabilidade na gestão fiscal, ou seja, que é o objetivo da LRF. Qual é o objetivo da LRF principal? Ser responsável na gestão fiscal. Então, para ser responsável na gestão fiscal, um requisito essencial é que o governo institua, preveja e arrecade todos os seus tributos. E aí você tem que lembrar que dentro dos tributos nós temos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, se o governo institui, prevê e arrecada tudo isso aqui, ele é responsável na gestão fiscal. E se ele não fizer isso, ele é irresponsável. Agora, tem uma irresponsabilidade que gera consequência. Olha só. É vedada realizar transferência voluntária para aquele ente que não seja responsável, mas somente no que diz respeito aos impostos. Aí aqui é diferente. Então, se o governo é irresponsável com a taxa e com a contribuição, ok, passa. Agora, se ele não instituir, não prever, não arrecadar os impostos, aquele ente fica impedido de receber uma transferência voluntária, que a gente também vai estudar um pouco mais à frente. Transferência voluntária é uma destinação de um recurso de um ente para o outro, feita de forma voluntária, sem ter uma lei mandando, né? Tem um convênio por trás, é pactuado ali, né? Onde vai aplicar aqueles recursos. Geralmente é da União para os municípios, né? Então, aquele ente não pode mais receber transferência voluntária se o ente recebedor não estiver sendo responsável no que diz respeito somente aos impostos. Agora nós temos algumas exceções, porque a gente vai ver também na lei de responsabilidade fiscal se for uma transferência voluntária nas três áreas de educação, saúde e assistência, se for nessas três áreas, educação, saúde e assistência social, então ele continua recebendo, mesmo que ele, né, esteja ali vedado de receber. Ou seja, toda vez que a LRF traz uma vedação ao recebimento de transferência voluntária, sempre você vai respaldar educação, saúde e assistência, porque a Constituição, né, porque a LRF atribui um valor maior para isso. Basicamente é isso. Então, o que é que você tem que tirar do artigo 11? O fato de você instituir. O que é instituir? É publicar a lei que regulamente aquele imposto, aquela taxa, aquela contribuição de melhoria. Nos estados, tem uma lei do ICMS, né? Nos municípios, tem a lei do ISS daquele município, do ITBI, do IPTU. Quem estuda para a área tributo, né, para a área fiscal, estuda essas leis, né? Vai fazer Cefaz, vai ter que estudar a lei do ICMS daquele estado. Então, instituir é isso, é publicar a lei que regulamente aquele imposto. Porque os impostos estão previstos na Constituição, mas cada imposto é de uma competência. O ente é que tem que instituir por meio de lei dentro do seu território. Então, instituir é criar a lei para isso. Prever é fazer a previsão na lua. E arrecadar é efetivamente arrecadar, fazer com que as pessoas paguem, né? Então, basicamente é isso. Isso é requisito da gestão fiscal. Agora, se não cumprir isso no que diz respeito aos impostos, além de irresponsável, você não recebe transferência voluntária. É uma grande pegadinha daqui, né? O artigo 12, ele fala da previsão da receita. Previsão da receita que a gente estudou, que é o quê? Previsão da receita é um estágio da etapa de planejamento.
Então, dentro do planejamento da receita, nós só temos uma fase que é a previsão. Previsão da receita é o quê? É você estimar o valor que você acha que vai arrecadar dentro da lei orçamentária anual. Mas não é um chute. Não é um chute. É um valor todo cheio de critérios. E aí você tem que memorizar. O artigo 12 cai muito em prova, viu? Na hora de prever a receita, você tem que observar as normas técnicas, manuais técnicos, decretos, portarias, a legislação, né? Tem que considerar qualquer efeito de alteração na legislação. Mudou alguma regra que pode, ao mudar e a previsão da receita, alterou uma alíquota, deu uma isenção, tem que prestar atenção nisso. A variação do índice de preço, da inflação, o crescimento econômico. Isso aqui é interessante, a FGV gosta desse daqui, ó. Crescimento econômico pode gerar aumento de receita, viu, gente? Se o governo está com uma taxa de crescimento econômico boa, isso pode levar a aumento de receita sem que o governo precise aumentar um imposto. Como assim? A gente vai ver algumas questões que, para o governo compensar, daqui a pouco a gente vai ver, para o governo, quando o governo faz uma renúncia de receita, renunciar à receita é o governo abrir mão de uma arrecadação que ele teria em troca de algum benefício, né? Então, quando o governo, por exemplo, fornece um subsídio ou dá uma isenção para empresas se instalarem no seu território, ele está fazendo uma renúncia. Por quê? Porque essas empresas que vão se instalar no território deles vão pagar menos impostos. Mas o governo está atraindo investimento para cá, né? Então, quando o governo faz essa renúncia, ele pode compensar isso aumentando receita. Mas para aumentar a receita, geralmente o governo faz o quê? Aumenta um imposto, aumenta uma alíquota, amplia a base de cálculo, cria um novo tributo, né? Cria uma nova taxa, cria uma nova contribuição. Ele pode fazer isso? Pode. Mas crescimento econômico é uma forma de que eu posso gerar aumento de receita sem aumentar tributo. Ou seja, a sociedade vai sofrer menos. Claro que crescimento econômico é um negócio mais difícil, né? Para o governo é muito mais fácil aumentar o imposto do que ter um crescimento econômico. Mas crescimento econômico pode gerar aumento de arrecadação. E pode ser uma alternativa para o governo não aumentar o imposto. Ou seja, o governo pode aumentar a arrecadação sem aumentar tributo. Sem criar imposto, sem criar uma taxa. Isso deveria ser por meio de crescimento econômico. Mas isso também é uma forma, né, basicamente, de se aumentar a arrecadação. E não só isso, gente. Qualquer outro fator que seja relevante. E na hora de fazer a estimativa da receita, você tem que trazer o demonstrativo da evolução dela nos últimos 3 anos, da projeção para os próximos 2 e da metodologia de cálculo. Interessante. Então, vale aquela dica de, se você está em 25, você vai preparar o projeto de orçamento de que ano? 26. Aí faz a brincadeirinha dos anos, para você não errar. Eu tenho que ter o demonstrativo dos últimos 3 anos em relação a 25. Então, é 24, 23 e 22. E a projeção para os 2 seguintes ao que se refere à proposta. 26, então, 27 e 28. Lembrando, para trás é demonstrativo. Para frente é projeção. Cuidado com essa história dos anos, porque quando a FCC bota isso aqui, a galera não enxerga, né? Na hora da prova, para você ver o que é para frente, o que é para trás, quantos para trás, né? Em relação a que ano, isso aqui dá uma confusão. É bom aprender logo, ou então desenhar na hora da prova, para aí você não se perder. Porque você perde ali 30 segundos fazendo esse esquema na hora da prova e você mata uma questão difícil que muita gente não vai saber na hora da prova. Quem faz a previsão da receita, gente, a gente já viu que é o executivo, né? Quem é que prevê a receita? É quem prepara o orçamento. É o executivo. Então, se o executivo manda uma estimativa da receita, o legislativo não é para estar dizendo, não, tá pouco, tá muito, eu quero mais. Não, tá muito pouco essa receita, eu quero mais. Não. Ele só pode reestimar e só se ele comprovar um erro ou uma omissão de ordem técnica, que é o que a gente chama de reestimativa. Como assim? O presidente mandou uma estimativa da receita, mas ele mandou uma receita achando que a alíquota do imposto de renda era ainda, sei lá, 12%, enfim.
Ele desconsiderou foi um erro grotesco, um erro técnico. O governo considerou uma alíquota quando na verdade é outra. Aí sim, gente, o Congresso. Aí, rapaz, tu botou aqui errado. A alíquota não é mais essa 10%, não, são 12%. Vou ajeitar aqui. Aí pode. Por quê? Porque foi comprovado um erro ou uma omissão de caráter técnico. Aí sim. Agora, aumentar ou reestimar para mais ou para menos, sem critério técnico, sem fundamentação legal, não pode. Cai bastante também o parágrafo primeiro, tá? O parágrafo terceiro a gente já viu lá em ciclo orçamentário. Por quê? Quando o governo manda a estimativa da receita na Lua para o ano seguinte, os demais poderes têm que saber qual é a estimativa dela. Por quê? Porque é com base na receita que o governo fixa o teto de despesa. Como é que os demais poderes vão preparar sua proposta de orçamento para mandar para o presidente se o presidente não divulgar a estimativa da receita? Porque se ele não mandar, os poderes vão dizer, não mandou, então vou botar aqui o que eu preciso. Não é assim, não. Então, essa estimativa tem que chegar na mão dos poderes um pouco antes. Então, veja que o Poder Executivo vai colocar à disposição dos demais entes e até do Ministério Público, olha só, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento das suas propostas para o Executivo. Esse prazo aqui, ó, prazo final, professor, esse prazo final é aquele 31 de agosto? Não. 31 de agosto é o prazo para o Executivo mandar para o Congresso. Esse prazo final é o prazo que a LDO define para os demais poderes enviarem para o Executivo, que com certeza é antes de 31 de agosto. Geralmente a LDO dá um prazo de 10 de agosto, 12 de agosto, para os poderes mandarem essas propostas, para o presidente ter até o dia 31 para juntar tudo. Então, é no mínimo 30 dias antes de 10 de agosto. Então, é no mínimo, sei lá, 10 de julho, né? Ele tem que disponibilizar o valor da estimativa da receita do ano seguinte. Tem que ter a estimativa da receita, tem que ter também, né? Não só para o ano. Tem que ter também a memória de cálculo, os estudos, a estimativa, a metodologia que ele usou, as premissas, tem que ter tudo isso aqui, ele tem que divulgar. Beleza? Isso aqui é muito importante, gente. Muito importante mesmo, tá bom? E agora a gente vai para o artigo 14. Artigo 14, renúncia. Artigo 14, renúncia. Para você entender o que é renúncia, você tem que entender a regra do parágrafo primeiro. Primeiro nós vamos para a regra, o que é uma renúncia, depois a gente vai para os requisitos. Renúncia, o nome já está dizendo, o governo está abrindo mão de parte de uma arrecadação. E não é de caráter geral. Já anota isso aí de cara. É sempre em caráter não geral, gente. É para um grupo, é para uma pessoa, é para um setor, enfim. Pode ser para uma pessoa, professor? Pode. O governo pode dar uma isenção para uma pessoa que se encontra em determinada situação. Geralmente, esses atos são atos normativos em força de lei, né? É uma lei que concede uma isenção, é uma lei que cria um benefício fiscal, um incentivo, né? Uma remissão. Aí lá no tributário você estuda, né? O que é uma anistia, o que é uma isenção, o que é um subsídio, né? Tem perdão da multa, tem perdão da dívida, tem perdão do crédito todo, tem crédito presumido, presumido numa alíquota diferenciada, mas veja, é um tratamento diferenciado, não geral. Porque se o governo dá uma, digamos assim, se o governo reduz uma alíquota e todo mundo vai ser beneficiado, não foi uma renúncia, gente. Ele literalmente alterou uma alíquota e todo mundo vai ser beneficiado. A renúncia é de caráter não geral. Não geral não é para todo mundo, tá? E ela compreende o quê? Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido ou uma isenção. Lembrando, sempre de caráter não geral. E como isso pode ser feito? É o governo, por exemplo, alterando uma alíquota, claro, alterou para menos, né? Modificou uma base de cálculo, desde que tudo isso gere redução discriminada, detalhada, de caráter não geral, de algum tributo ou contribuição. E até outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Pronto, agora você... Isso aqui, gente, é a definição do que é uma renúncia. Agora a gente vai para os requisitos. Nós temos requisitos obrigatórios e facultativos. Atenção total aqui. Quais são os requisitos obrigatórios? Amarelo. Ó. Estimativa do impacto orçamentário no ano que vai começar aquela renúncia e mais 2. Então, olha só aqui. Se a renúncia começa em 2025, é 25, 26 e 27.
é o impacto que aquela renúncia vai causar nesses anos. No exercício em que começa a renúncia e mais 2. Também é requisito obrigatório atender ao disposto na LDO. Por quê? Porque a gente viu que a LDO, lá dentro do anexo de metas, tem o demonstrativo para isso. De quanto ele pode, né, ter ali de margem para as renúncias. Então, amarelos são os obrigatórios. Aí nós temos os facultativos. Facultativos por quê? Porque ela tem que atender a pelo menos um desses outros aqui. Pelo menos um. Ou ele faz esse, ou ele faz esse. Qual é o primeiro? O primeiro é o caminho menos doloroso para a população. Ó. É ele demonstrar que aquela renúncia já foi considerada lá na estimativa da Lua. Tipo, o governo vai conceder uma renúncia e ele consegue demonstrar por documentos, por A mais B, que, cara, na estimativa do orçamento aí, eu já considerei aquela renúncia lá e tá tudo certo. Já tá considerada, tá aqui o efeito dela. E ela, além de estar considerada, ela não vai afetar as metas fiscais da LDO. Fique tranquilo que eu já fiz tudo isso, eu já fiz todo o cálculo. Esse é o primeiro caminho. Esse é o mais, né? É o menos doloroso para a população. Porque o segundo caminho é mais complicado. Porque o segundo caminho é se ele não conseguir fazer o primeiro. Então, se ele vê que ele não consegue deixar de descumprir uma meta ao dar uma renúncia, aí ele vai para o caminho 2. O caminho 2 é o quê? Medida de compensação. E aí você já sabe. Medida de compensação está onde? Na LOA. A LOA quem tem a medida. Porque a medida de compensar uma queda de receita, gente, é por onde? Aumentando receita de outro lugar, né? Não? Porque eu estou perdendo receita aqui. Eu tenho que aumentar a receita para bancar isso aqui. Agora, veja como isso aqui parece ser desonesto. Eu dou um tratamento diferenciado para um grupo de pessoas e para compensar o efeito disso, eu vou aumentar a receita de um tributo que é para todo mundo. Eu não vou cobrar mais só para esse povo. Eu vou cobrar de todo mundo. Olha aí como é, né? É mais doloroso esse caminho aqui. Eu dei uma renúncia, dei uma isenção para uma galera, mas para compensar eu vou criar um imposto novo. Ah, pensou? Eu vou aumentar uma alíquota de imposto, eu vou ampliar a base de cálculo, então esse daqui dá mais trabalho, né? Então, a população sofre mais com esse daqui, digamos, né? Então, é um ou outro. E olha só, a LRF também não é besta, ela não é besta. Se o governo adotar o caminho 2, que é a medida de compensação, ó, se ela tomar esse caminho aqui, eu vou manter a mesma cor para você não se perder. Se ela tomar como caminho a compensação dos efeitos, o benefício que ela está concedendo, se ela está fazendo uma anistia, uma remissão, um subsídio, enfim, ele só entra em vigor quando a medida foi implementada. Não é implementada assim, depois eu vou compensar, vai dar certo. Vai dar certo, não. Não vai dar certo mesmo. Coloque primeiro a medida. Quando a medida estiver implementada, aí você publica a sua lei de anistia, de remissão, de isenção. Aí sim. Então, primeiro, comprove a medida de compensação, tá certo? Essas regras de renúncia não se aplicam quando o governo altera a alíquota de alguns impostos. Tem os impostos extrafiscais, né? Quem estuda direito tributário. Que eles podem, inclusive, gente, serem alterados por meio de decreto. São a exceção à legalidade, né, basicamente. Porque, geralmente, para você alterar um imposto ali, se o imposto é definido em lei, altera por meio de lei. Mas existem alguns impostos que o governo altera por decreto, o executivo. Imposto de importação, o exportação, o IPI e o IOF. Então, quando o governo altera isso aqui, e se porventura for um valor para menos, ele vai arrecadar menos. Professor, então seria uma renúncia, né? Mas não se aplica, porque a LRF já está dizendo que nesses casos não se aplica. Tá bom? Também não se aplica quando o governo cancela um débito, que alguém devia, no caso, né? Cujo montante seria inferior ao valor de se cobrar. Imagina, alguém deve para a administração R$50. Aí, imagina, o governo vai fazer uma execução fiscal, ter todo o trabalho, vai custar muito mais cobrar R$50 do que deixar os R$50 para lá, né? E deixar esses R$50 para lá não é renúncia, gente. Até porque não é uma... Porque assim, seria uma receita se o cara pagasse, mas o cara não vai pagar. Deixa os R$50 para lá, porque para cobrar seria 80. Não, deixa para lá. Então, esses 50, cancelando um débito que é inferior ao valor para cobrar. Aí não é renúncia, não. E as mesmas regras também são afastadas, né, gente? Igual lá na limitação de empenho. Em período de calamidade pública, reconhecida nacionalmente pelo Congresso Nacional,
é reconhecida nacionalmente, não é qualquer gripinha, né? Não é qualquer gripinha, não, gente, pelo amor de Deus, não estou falando que a Covid era uma gripinha, não, pelo amor de Deus, né? Senão vai dar confusão aqui. Não é qualquer resfriado, não é qualquer varíola, não é o que você acha que é calamidade. É o que o Congresso define como estado de calamidade, porque tem um decreto para isso. Até na época da pandemia, teve um decreto que, a partir daquele momento, foi decretado estado de calamidade no governo federal. Né? Então, eu estou dizendo não é qualquer coisa que você acha que é calamidade. Sabe por quê? Porque a banca ela vai jogar sujo, né? A banca ela vai dizer que foi uma doença que afetou 2 milhões de pessoas. Tá, eu quero saber se está escrito no enunciado. É estado de calamidade? Porque se for, preste atenção, se for, aí sim, se o governo concede um benefício, uma renúncia para combater aquela calamidade, aí ele pode deixar de cumprir esses requisitos aqui obrigatórios. Mas é só se a renúncia for destinada à calamidade. Tudo certo, gente? Beleza, né? Só você lembrar dos exemplos que eu estava lá falando de calamidade, lá do espirro do frango, né? Na época lá da véspera da Covid, estava todo mundo espirrando frango, comendo frango, espirrando frango, se agarrando com todo mundo e ninguém lembrou, né? Mas depois do carnaval veio o decreto de calamidade pública. Que aí a bomba estourou, né? Mas veja, teve um decreto do Congresso que a partir daquele momento estados de calamidade. E aí começaram a nos... Lembra? Só 7 dias, depois 14 dias. Aí, vocês lembram dos memes? Que eu lembro. Quarentena, professor, achava que quarentena era 40 dias, botaram foi para 14. Menina, a gente foi 3 anos, foi trancado dentro de casa ou esculhambação.